Bom dia, quinto ano! Estamos aqui para a terceira parte da correção do nosso livro APES, unidade 5. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempo verbal. Vamos lá, eu fiz uma lousa inteirinha para vocês já sobre tempo verbal. Eu posso colocar de novo a lousa se vocês quiserem. Mas vamos lá. Verbo, o que é um verbo? Verbo é uma ação. A ação acontece quando? Ela pode acontecer no passado, ou seja, ela já aconteceu. Ela pode estar acontecendo neste momento, então ela pode estar no presente. E ela também pode ser planejada para ainda acontecer, ou seja, no futuro. Então a gente tem presente, passado e futuro. As três formas básicas de que uma ação pode acontecer. Professora, o que é uma ação? Uma ação é tudo aquilo que a gente faz. Cantar, pular, brincar, pensar. Tem ações que são concretas, né? Que a gente fala assim, olha, eu consigo ver aquela ação. Mas tem ações que não são concretas. Elas ficam ali, a gente faz, mas as pessoas não veem. Por exemplo, eu estou pensando agora nesse momento. Você consegue me ver pensando? Não, você não consegue. Mas é uma ação que eu estou fazendo, tá? Então, a ação é tudo aquilo que a gente faz. Isso a gente já vem conversando há alguns anos com vocês, né? Então, isso tem que estar bem claro na cabecinha. Vamos hoje lá na página 160, ó, língua, usos e reflexão, verbo, tempos e modos. Vamos lá fazer a correção? Corre lá, pega o seu livro que eu já vou começar. Enquanto eu leio aqui, você já vai procurando a sua página. Olha lá, número 1. Releia o primeiro parágrafo da reportagem, observando os verbos em destaque. Os grilos soam solitários, enquanto todos dormem na aldeia Darcy Betânia. Já vou dar uma parada. Olha, soar e suar são coisas diferentes, tá? Suar é você transpirar. Soar é algo ecoar pelo ar. É algo assim que está tocando, tá? É algo que está, é um som que está no ar, vamos dizer assim. Ainda há estrelas no céu. Presta atenção que esse A tá com H. Isso significa que é do verbo haver. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Existem verbos que são irregulares, ou seja, na raiz dele ele tem um formato e quando eu pratico a ação daquele verbo, ele muda. Por exemplo, o verbo ser e estar pode ser é. A letrinha é um verbo. Ela pode aparecer como um verbo quando ela está acentuada. Se ela não estiver acentuada, ela não é um verbo, tá? O verbo haver, olha, o A com H é uma conjugação, tá bom? Em que tempo estão os verbos destacados? Presente ou passado? Já aconteceu ou está acontecendo? Está acontecendo. O verbo está no presente. 2. O uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam ficção, ou seja, algo imaginário, ou verdadeiros e reais. A gente já conversou sobre isso nos outros vídeos, né? Verdadeiros e reais. 3. Conversem sobre as questões abaixo. Letra A. Os verbos soam, dormem, cantam e iluminam poderiam ter sido escritos no passado? Por quê?
E os verbos saem e moram? Poderiam ter sido escritos no passado? Por quê? Vamos reler mudando estes verbos. E aí você vai deixar aqui embaixo para mim na descrição qual é a sua opinião a respeito desta questão. Podem ou não podem ser colocados no passado? Os grilos soaram solitários enquanto todos dormiam na aldeia Darcy Betânia. Ainda haviam estrelas no céu. O silêncio era quebrado a cada manhã pelos galos que cantavam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminaram a vida, as crianças saíam das casas de pau a pique, onde moravam com os pais, irmãos, primos e tios. Deixa aí pra mim a sua opinião. Essa resposta é pessoal, eu não vou interferir. Eu quero que você analise. Analise e coloca aí na descrição pra mim, nos comentários, quer dizer, do vídeo, se você acha que poderiam ser mudados ou não. 4. Releia outro trecho da reportagem. As crianças mais velhas vão em grupo para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Em que tempo estão os verbos deste trecho? Já aconteceu? Vai acontecer ou aconteceu naquele momento? Aconteceu naquele momento, está no presente. Marque um X na alternativa que mostra o que as formas verbais indicam. Um fato costumeiro, um fato não habitual ou um fato imaginário. Acontece todo dia, acontece só na imaginação ou acontece de vez em quando? Acontece todos os dias, então é um fato costumeiro, tá bom? Você entrevistou pessoas da comunidade onde vive. Lembra que a gente fez aquele trabalhinho pelo WhatsApp mesmo? Leia agora um trecho de uma entrevista com o Ziraldo, escritor de livros infantos juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Estadinho. Qual foi o primeiro livro que você leu? Ziraldo. Li os contos infantis do Tesouro da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos. Li Pinóquio, Patinho Feio. Depois larguei tudo, comecei a fazer as minhas próprias escolhas e passei para o gibi. Então, meus amigos de infância eram o Batman, o Capitão América. Isso estimulou muito a minha vocação. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Eu tinha 11, 12 anos, a idade de vocês. O que ajudou o Ziraldo em sua vocação? Ler muito, desenhar muito, brincar muito. Olha lá, 2 fatos ajudaram o Ziraldo. Ler muito e desenhar muito. A gente pode, inclusive, aproveitar essa quarentena aí, olha, e ler vários livros. Existem vários livros disponíveis na internet que vocês podem pesquisar, se você não tem livro em casa. Mas vocês têm livro em casa, né? A gente sabe que tem. Então, não custa ler. Aproveite o seu tempo, leia. Leia, leia, leia. É tão gostoso, a gente viaja na leitura. B. Sublinhe na entrevista uma frase que indique algo que era habitual na vida do Ziraldo, ou seja, que acontecia sempre. No passado, acontecia sempre, mas está no passado. E circule o verbo usado. Então, olha lá. Minha sugestão de frase seria: eu passava o dia inteiro desenhando histórias com os meus heróis. Era uma coisa que ele fazia sempre. Qual é o verbo nessa frase? Passava. Passava está no passado. Era uma coisa que ele fazia há um tempo atrás. C. Use outra cor de lápis ou caneta. Sublinhe agora uma frase que indique algo que ocorreu em determinado momento do passado. Depois circule o verbo usado. Minha sugestão: li os contos infantis. Li é do verbo ler. Isso aí. Então, qual seria o verbo circulado? Li.
Registre a seguir 3 coisas que você faz habitualmente, fez ontem, com toda certeza fará nos próximos dias. Ora, vamos lá. Uma coisa que eu faço habitualmente: limpar a casa. Uma coisa que eu fiz ontem: comida? Uma feijoada. Com toda certeza eu farei nos próximos dias. Dormirei, porque eu mereço descansar, galera. Iago, para de rir. Vamos lá. As formas verbais empregadas nesta atividade indicam ações que de fato acontecem, aconteceram ou acontecerão. Dizemos que indicam algo real, algo certo. Então, este é o modo indicativo. Vamos lá na página 162. Veja agora outro modo de indicar os fatos. 7. Complete as frases a seguir usando os verbos que estão entre parênteses. Faça as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto, duvidoso. Então, olha, se os raios de sol já aparecessem, né? Desculpa. Se os raios de sol já aparecessem, porque não pode ser uma coisa que já aconteceu, e iluminassem a vida, as crianças já teriam saído das casas de pau a pique. Isso é uma coisa que eu estou imaginando que pudesse acontecer, mas que não aconteceu. Então, olha lá, ó. Aqui, cadê? 62. Ó. Aparecessem, iluminassem, tá? Letra B. Se tivessem fome, eles comeriam o que deu para plantar, coletar ou caçar. Se tivessem fome. Não é certeza que eles estejam com fome, né? 8. Leia outro trecho da entrevista de Ziraldo e em seguida responda a questão. Estadinho. Se você fosse um menino maluquinho no livro das mágicas, qual mágica inventaria? Bom, eu sei que vocês são super criativos. O Matheus com certeza ia ter uma mágica para inventar. Porque a gente conhece o Matheus, não conhece? Ele não tem lá todos os super-homens dentro do estojo dele? Com certeza. Matheus, depois você me conta qual seria a sua mágica. Ziraldo, eu resolveria a vida de todo mundo que vive em torno de mim. Quando penso que ganhei na loteria, me imagino quebrando o galho de todo mundo. Ninguém teria problema. Penso muito nisso na vida das pessoas que estão ao meu redor. Queria que todo mundo fosse feliz, tivesse uma vida tranquila. Gente, isso eu também queria. Queria muito que todo mundo tivesse uma vida tranquila, que ninguém tivesse problemas financeiros, que todo mundo fosse feliz e que conseguisse resolver a sua vidinha com facilidade. Isso é uma coisa que todo mundo quer, né? Mas vamos lá. O que o Ziraldo faria se ganhasse na loteria? Olha lá, resolveria a vida de todos. Com certeza, acho que eu faria a mesma coisa que ele. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Se ele fosse o menino maluquinho, resolveria a vida de todos. Esse fosse é do verbo ser. Lembra que eu falei que tem os verbos irregulares? O verbo é ser, mas eu poderia colocar se ele sesse? Não poderia, né? Então, se ele fosse. Aí embaixo, na letra B, o verbo é ganhar. Olha lá. Se ele ganhasse na loteria. Ele tá imaginando, ele não ganhou. 10. Agora é sua vez. Complete a frase com algo que gostaria de ser, fazer ou ter. Se eu pudesse, eu sairia de casa e iria para a escola. Se eu pudesse. Tá bom? Esse é o modo subjuntivo. É aquele que não aconteceu e que está no nosso imaginário. Então, assim, seria muito bom se eu pudesse pegar o meu carro, ir para a escola e encontrar todos vocês lá. Eu posso? Não posso. Vai ficar só na minha imaginação. Então, esse é o verbo, é o modo, quer dizer, subjuntivo. Tá bom?
163. Agora você, leia a tirinha a seguir. E se a gente desse uma olhada na porta dos fundos primeiro? Gente, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando arrombar a porta, não é? Não seria muito mais fácil se a porta de trás estivesse aberta? Nem precisaria dessa força inteira. Por que o amigo de Agar teve a ideia de dar uma olhada na porta dos fundos? Ah, gente, porque se a porta dos fundos estivesse aberta seria muito melhor, olha, porque talvez ela estivesse aberta. A gente sempre esquece de trancar a porta do fundo, né? B. Que verbo ele usa para expressar essa ideia? O verbo desce. O verbo desce. Não é de descer, é de dar. Pensando na situação em que eles estão, por que podemos dizer que essa ação é duvidosa? Porque está lá no imaginário dele. Você pode responder aí de acordo com a sua opinião. Essa é a minha. Leia a tira a seguir. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. O general Pershing não gosta que seus oficiais brinquem na neve. Letra A. Sublinhe a palavra do personagem que indique algo incerto e irreal, que pode ser que aconteça ou não. Se eu tivesse um cachorro, eu brincaria com ele na neve. Não é certeza, né? Se eu tivesse. Pinte uma fala que expresse algo que está acontecendo neste momento, no presente. Então, olha lá. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. É um fato que está acontecendo. Página 164 para a gente terminar rapidinho, pessoal. Leia a tirinha a seguir. Alto. Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Se eu fosse inimigo, eu iria dizer que sou inimigo? Ele tem razão. O que provoca o humor nessa tirinha? Ora, gente, ele perguntar, né? Aqui é pergunta inadequada. Quem vem lá? Se é amigo ou se é inimigo? Você vai perguntar um negócio desse? A pergunta não tá certa, né? Copie a fala da tirinha que levanta uma hipótese, uma possibilidade de algo acontecer ou não. Se eu fosse o inimigo, eu diria que sou inimigo? Se eu fosse. Ou seja, talvez ele seja amigo. Se eu fosse o inimigo, eu diria que sou o inimigo? Que forma verbal é usada para indicar essa hipótese? O fosse. Se eu fosse. Tá bom? Aqui. Letra D. Que modo verbal é empregado para construir essa hipótese? A gente acabou de falar sobre isso. O modo subjuntivo. Aquele que não é um fato real, que ainda está um fato na minha imaginação. Certo, pessoal? Espero vocês para a próxima aula. Nada de preguiça. Pega esse livro, corrija a lição e eu quero ver todo mundo bem, todo mundo aprendendo, todo mundo na força aí. Tá bom, pessoal? Beijo, até a próxima aula.